Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 10ª aula deste módulo aqui, tratando sobre a Epístola de 1 João. Como a gente falou na última aula, a gente trabalhou aqui todo esse texto aqui do versículo 29, certo? Você está vendo aqui. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo, né? Como a gente trabalha esse texto e nota, né, as relações que a gente trabalhou nele. Então eu acho isso bem legal, ficar olhando para isso. Se eu pudesse, ficava só vendo essas coisas, né? Significa um trabalho que a gente fez junto, assim, né, interativamente, para poder notar as diferenças e relações textuais. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Beleza. Versículo 29 foi a análise em termos gramaticais e sintáticos. Vamos analisar agora o texto de uma forma mais teológica, né, e mais exegética em termos assim, não só da sua tradução. Se sabeis que ele é justo, já começa, né, com uma conexão fundamental aqui, como a gente tem, né, uma conexão fundamental entre conhecer a Deus e praticar a justiça. Essa é a conexão. Conhecer a Deus e praticar a justiça. Por quê? Porque aquele que é conhecido, que conhece a Deus, que é nascido de Deus, esses elementos eles são trazidos aí com relação à ideia de justiça. Então nós estamos falando, lembra que o foco aqui dessa sessão é a distinção entre filhos de Deus e filhos do diabo. Então ele vai sempre mencionar aqui diferenças com relação a como se pode distinguir um do outro. E ele já introduz aqui essa ideia quando ele fala, né, se sabeis que ele é justo. Então tem essa conexão. É assim que a gente vai distinguir quem é filho de Deus, quem é filho do diabo. O quê? Ho, poion, certo? Todo que pratica ten de kaiosine, ou seja, todo aquele que pratica a justiça. Então ele está falando, se sabeis que ele é justo, obviamente está falando de Jesus, né? Então, esse que é justo, ele pratica a justiça, né? Então, nosso Deus e tudo isso, na verdade, especificamente Deus Pai, né? Então, a ideia é que o texto começa aí com essa condicional aqui, ó. Ean, que significa o nosso se. Essa é a condicional que está sendo trabalhada aqui. Qual? A condicional de se sabeis, tá? Se sabeis que, e aí a gente tem aqui dikaios estin. Dikaios estin, quem é justo? Se sabeis que quem é justo? Ele, né? Ele é justo, tá? Se sabeis que ele é justo. Professor, cadê o ele aí, tá? Cadê o ele? Já que nós temos aqui nós temos aqui justo, nós temos aqui que, e já que temos aqui sabeis, e aqui se. Sabeis que justo é. O ele está incluído aqui no estin, tá? Ele é. Ele é. Deixa eu me apagar aqui, ficar mais fácil para você. Ele é. Ele é. Por que é a ideia de ele é? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque quando a gente tem aqui, se sabeis que justo ele é, o estin é um verbo de segunda pessoa, aliás, é um verbo de terceira pessoa do singular, terceira pessoa do singular, que ele já traz pra gente embutido, de uma certa forma, essa ideia aí do ele, tá? Então, se sabeis que ele é justo, tá? Lembre-se disso. Quando ele está falando aqui, sabeis que ele é justo, o autor está chamando a atenção para o fato de que eles sabem que Deus é justo, tá? A condicional aí é mais uma espécie de uma forma de dizer assim, já que vocês sabem que ele é justo, porque saber que Deus é justo é algo esperado. Então a gramática grega ela já traz pra gente
ela traz pra gente essa ideia aí do verbo, né, juntamente com a condicional, praticamente como quem diz, já que vocês sabem, né, é essa condicional aí que está sendo colocada. Vocês já sabem que Deus é justo. Ou, se vocês sabem que Deus é justo em termos meramente retóricos, claro, vocês sabem que Deus é justo. Isso é algo esperado dele, tá? Isso é algo esperado de Deus, que ele seja justo. Só que isso é esperado também daqueles que dizem que seguem a Deus. Reconhecer também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. É bom a gente lembrar aqui sobre a ideia de ser nascido de Deus, tá? E antes da gente mencionar aqui essa ideia do nascer de novo, é bom colocar que a relação de ser nascido de alguém no Novo Testamento não é somente a ideia de ser de ter sido gerado a partir daquela pessoa, ou da geração daquela pessoa, ou da descendência daquela pessoa. Ser filho de alguém no Novo Testamento, na cultura, né, em que o Novo Testamento foi escrito, era a ideia de fazer aquilo que o seu pai fazia. Então existia um elemento também de ofício, tá? Como assim, professor? Um elemento de ofício? Era um elemento de quem dizia assim, olha, você como um filho, você vai fazer o que o seu pai faz. Não tinha faculdade na época, não tinha treinamentos profissionalizantes. O que é que você tinha naquela época? Como você ia trabalhar? Você ia trabalhar naquilo que seu pai fazia, porque o seu pai ia lhe ensinar. Então, se você era alguém que trabalhava com a ferragem, se você fosse um ferreiro, seu pai fosse um ferreiro, o que ia acontecer? Ele, como seu pai, você sendo o filho dele, o que você ia fazer? Você ia ser um ferreiro também. Ele ia ensinar para você as técnicas, as ferramentas, todos os elementos, porque um dia que ele morresse, você ia assumir praticamente tudo aquilo que ele fazia. Então você tinha que aprender isso de cedo, porque era o que você ia fazer. Você ia ser aquele que ia fazer o que o seu pai fazia, herdar o ofício dele. Então, quando a gente fala de filho de alguém na Bíblia, não é somente a ideia de ser filho no sentido gerado, mas no sentido de fazer. É por isso que na Bíblia também tem a ideia do, por exemplo, o pai da mentira, né? Sabemos que ele é mentiroso, e quem pratica a mentira é filho do pai da mentira. Por quê? Porque pratica aquilo que o seu pai faz. Então, esse elemento de fazer o ofício do que o pai faz é bem próprio dessa cultura do Novo Testamento. Então, quando a gente tem aqui sabemos que Deus é justo, certo? Sabemos que Deus é justo. Sabemos que ele é justo, que ele pratica justiça. Então, se Deus é justo, certo? Todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Por quê? Porque pratica aquilo que o seu pai faz. O conceito de filiação em termos de ofício de trabalho está muito claro aí, tá? Então, por isso que ele diz, se ele é justo, esse é o seu ofício, tá? Estou falando em termos da cultura. Claro que a justiça faz parte de um atributo de Deus, que ele sendo justo, mas eu estou falando em termos daquilo que ele faz. Se Deus é justo, reconheçam vocês que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ou seja, faz aquilo que o seu pai faz. Tem no seu ofício, nas suas práticas, naquilo que flui das suas mãos, aquilo que o seu pai faz, que é ser justo, pratica justiça. Então, sendo assim, o que é esperado de alguém que é filho de Deus? É que faça justiça. Mas na verdade não é só esperado. Já é absolutamente pressuposto. Aquele que pratica a justiça é nascido dele. Não existe outra opção em termos do ser justo. Ser justo é fazer aquilo que Deus faz. Então, é interessante, olha, aquele que pratica a justiça é nascido dele. E quem não pratica a justiça não é nascido dele. Você faz aquilo que o seu pai lhe ensinou a fazer.
Esse é o conceito familiar, esse é o conceito de ofício de trabalho naquela época, tá? Então, ainda dentro dessa ideia, quando a gente tem aqui que o texto começa com essa condicional, o dikaios estin se refere ao pai, certo? O dikaios estin é justo, né? Sabemos que ele é justo, refere-se ao pai. E a gente tem essa ideia do ser nascido de Deus, tá? Que nos remete lá a João 3, certo? João 3, que é exatamente, como você deve lembrar, o evangelho, o quarto evangelho, que também foi escrito por esse João, que escreve as epístolas, primeira, segunda e terceira epístola. Então, sendo assim, esse conceito de ser nascido de Deus, ele é joanino, tá? Joanino. É assim que a gente fala em termos teológicos, certo? Então, sendo ele joanino, esse conceito de nascer de Deus, aplicado, sendo ali abordado a partir da teologia de João, a gente vai ver que a ideia, a gente poderia ir lá para João 3, mas é um texto conhecido, vai falar, por exemplo, de Nicodemos, de não nascer nem da carne nem do sangue, lá em João 1. Então, quando a gente tem essa ideia, que o nascer de novo não era uma procriação humana, certo? Não era simplesmente igual a uma procriação humana. Trata-se de algo, então, efetuado, certo? Que Deus, o próprio Deus, fez, foi nascido de Deus em uma união com a fé em Jesus Cristo naqueles que creem. Então, se alguma pessoa crê, ela é nascida da parte de Deus. Então, ela é gerada por Deus, ela nasce de novo. Então, inclusive, tem até uma discussão se esse nascer de novo ele não significa nascer do alto, certo? Porque é a palavra lá que dá margem para entender isso também. Mas o ponto é que é uma obra da parte de Deus, tá? Então essa conexão é feita para que os irmãos pudessem então avaliar o ensino desses divisionistas. Por quê? Porque eles precisavam entender o que era uma pessoa que era filha de Deus. E como é que eu posso saber se uma pessoa é filha de Deus? Você olha para as suas práticas, você olha para aquilo que ele faz, para a sua prática. E a sua prática diz respeito ao fato daquilo de quem ele é, certo? Então, se ele pratica a justiça, ele é nascido de Deus. É assim que a gente começa falando sobre isso. Você faz aquilo que o seu pai faz. Essa é a ideia do Novo Testamento sobre cultura, sobre ofício. Você faz aquilo que o seu pai faz. Se o seu pai é justo, você faz a justiça, agora se aplicando a Deus. Então, reconhecer é como se João dissesse assim, ó, esse é o elemento de distinção que vocês têm na mão. Qual é esse elemento de distinção? Ora, é exatamente o fato de vocês serem ou não aqueles que vão perceber se alguém pratica a justiça ou não. Ele pratica a justiça, então ele é filho, ele é nascido de Deus. Ele não pratica a justiça, ele não é nascido de Deus. Então esse reconhecer aqui no imperativo, ele vai nos mostrar que esse era o critério. Justiça, praticar a justiça. E com isso a gente vai notando que sim, aquilo que nós fazemos precisa ser usado como objeto de juízo das pessoas, das pessoas poderem analisar se nós somos filhas de Deus ou não. Como? Pelas obras de justiça. Eu estou falando sobre isso porque a gente pode imaginar, já estou ouvindo, né, as pessoas falando assim, né, não julgueis, só Deus pode me julgar e tal e tal. Ora, o que nós temos aqui, se não é julgamento no sentido de analisar as obras de alguém para saber se aquela pessoa é nascida de Deus ou não, se é a coisa mais natural. Eu acho que hoje a gente tem toda uma discussão sobre como é que eu vou saber se fulano de tal é cristão ou não, aí não me julgue, não sei o que, essa conversa toda, mas para mim o que está claro aqui é reconheça todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. E como é que eu vou saber se ele é nascido de Deus? Se ele pratica a justiça.
E como é que eu vou saber se ele pratica a justiça? Olhando, avaliando, vendo. A palavra, infelizmente, algumas vezes vai ser julgando. Julgar é olhar e emitir um juízo de valor. Aquela pessoa agiu com justiça, ela age com justiça, então ela é uma pessoa justa, porque ela é nascida de Deus, ela pratica a justiça, então ela é nascida de Deus. Ela não pratica a justiça, ela não faz aquilo que é segundo a vontade de Deus, então ela não é nascida de Deus. Em termos do que nós podemos avaliar, é interessante porque João está sendo cuidadoso aqui, porque esses irmãos estão recebendo ensinamentos errados. Sabe? E essas pessoas não podem ensinar sobre Deus. E vem outra aplicação aqui para mim muito clara sobre isso, que é a seguinte, pessoal. Às vezes a gente fica discutindo sobre alguns assuntos espirituais e é impressionante. Para mim, eu teria que parar e falar mais sobre isso em outros momentos também. É impressionante como as pessoas ouvem outras pessoas que não têm a menor capacidade de falar sobre assuntos espirituais com relação à sua própria vida. Como é que eu vou ouvir alguém falar sobre assuntos espirituais? Como é que eu vou ouvir alguém falando sobre Deus se é uma pessoa, por exemplo, que não pratica a justiça? Certo? Essa pessoa pratica a justiça ou não? Se ela não pratica, ela não é nascida de Deus. Então eu não tenho que ouvir essa pessoa, eu tenho que reconhecer, eu tenho que avaliar. Avalie quem fala para você sobre Deus, por favor. Para saber se essa pessoa que você vai ouvir, se você vai receber um conselho, se você vai entender o que você deve fazer sobre mudar de igreja ou não. Não sei. Nós só ouvimos pessoas para falar, por exemplo, sobre a nossa saúde. Você não vai para um médico, você, na verdade, você não sai da sua casa e marca uma consulta com um mecânico para tratar dos seus dentes. Você não sai da sua casa marcando uma consulta com um oftalmologista para cuidar do seu carro. Entendeu? São duas coisas diferentes. Você procura alguém que pode falar sobre aquilo, que tem capacidade para falar sobre aquilo, e não só isso, que tem também amor no coração e uma clareza de quem vive para Deus para poder falar sobre aquilo que lhe interessa. Então, se você está falando sobre assuntos espirituais, ouça quem é espiritual. E como é que eu vou saber isso? Olhe para as obras. É isso, João está pedindo que a gente tenha muito cuidado com quem vai ensinar a gente. Infelizmente as pessoas não prestam atenção nesse ponto, tá? Então, vamos ficar ligados com relação a quem nos ensina, porque essa é a mensagem de João. Quem é que vai ensinar você? O problema é que às vezes a gente gosta de ouvir as pessoas que vão dizer aquilo que a gente quer. Isso também acontece. A gente quer tomar uma decisão e aí a gente pensa assim, eu quero tomar essa decisão. É uma decisão difícil, pode gerar muitos problemas, mas eu quero tomar essa decisão. Aí você vai fazer o quê? Aí alguém diz para você, você deveria falar com fulano de tal. É uma pessoa de Deus, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que pode lhe ajudar. Aí você pensa assim, não, porque eu já sei o que ela vai falar, eu já sei o que ele vai falar. Mas é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que sábia, pratica a justiça, né? Como está colocado aqui, ó, ela pratica a justiça. Ela é nascida de Deus. Mas eu acho que ela não vai gostar do que eu vou falar. Que bom que alguém não gosta e vai poder lhe dar uma outra opinião. Mas aí a gente vai... Aí você diz assim, não quero ouvir fulano de tal. Você vai ouvir quem então? Não, eu vou ouvir Cicrano. Poxa, mas Cicrano me entende. Entende, certo. Mas essa pessoa, ela pratica a justiça, ela é uma pessoa que, sabe, que mostra indícios na sua vida que ela é nascida de Deus? Não. Mas ela me entende. Você está colocando uma decisão espiritual séria da sua vida na mão de alguém que não é nascida da parte de Deus. Então você não está reconhecendo o fato de que se Deus é justo, você tem que reconhecer que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. E o contrário também é verdadeiro.
Se uma pessoa não pratica a justiça, sinto muito, mas ela não é nascida de Deus. E você está ouvindo sobre assuntos espirituais alguém que não vai lhe ajudar. Que não vai lhe ajudar porque essa pessoa não é nascida de Deus. E às vezes a gente deixa na mão de pessoas que não são nascidas de Deus decisões sobre assuntos super difíceis espiritualmente, só porque a gente quer ouvir simplesmente o que a gente quer ouvir. A gente não quer ouvir uma pessoa que vai nos discordar da gente, a gente não quer ouvir uma pessoa que vai nos exortar e dizer assim, olha, preste atenção, o que você está agindo de uma forma ruim, errada, você precisa de mais sabedoria, você precisa de mais entendimento. Não, a gente faz o quê? A gente simplesmente deixa pra lá e ouve sobre assuntos espirituais pessoas que não estão preparadas para isso. Não estou dizendo que você não só tem que ter amigos crentes, que você tem que se isolar do mundo e viver juntar um grupo da igreja e viver no meio do nada, porque assim é que as pessoas vão sair do mundo e tal. Não é disso que eu estou falando. Estou falando em termos de sobre assuntos espirituais. Você busca quem pode lhe ajudar espiritualmente. E isso é o que João está falando aqui. Essa é a tônica que ele está dando para que a gente possa distinguir, definir, separar quem pratica a justiça e quem não pratica a justiça. Quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Simples. Por quê? Porque aqueles irmãos estavam ouvindo ensinamentos. Especialmente hoje, nos dias atuais, em que tem tanta possibilidade de informações também, de você ouvir, aprender informações. Tem tanto input de conhecimento. Então a gente tem isso no YouTube, onde você está assistindo essa aula. Você tem isso nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, seja lá onde você ouve as suas informações e os sites aí, tudo. Quem é que está nos ensinando sobre Deus? Essa é a questão. Quem ensina para você sobre Deus, é uma pessoa que precisa ser aquela que é nascida de Deus, porque essa é a tônica joanina, em específico com relação a esse texto aqui, ó, que ele começa a distinguir os filhos de Deus dos filhos do diabo. Muito bem. O que acontece é que agora, terminando o versículo 29, o que a gente tem? Aqui nos versículos 1 até o versículo 3 do capítulo 3, certo? Ele, em muitas vezes, é considerado uma construção parentética. O que é isso? É um parênteses, ou seja, é como se o autor estivesse tratando de vários outros assuntos, e agora, aliás, de um assunto específico, aí abre-se um parêntese e ele começa a falar de um outro assunto. Aí ele fala de um outro assunto e termina aquele outro assunto e volta a falar do seu assunto principal. Isso acontece muito, porque várias razões. Primeiro, eu considero que as cartas, as epístolas, elas têm um caráter oficial no sentido de que elas eram escritas para serem lidas para todas as pessoas. Mas ela também tinha um caráter pessoal, tanto da parte de quem o escrevia, remetia, quanto para os destinatários. Então, às vezes nas nossas conversas, nem sempre a gente é linear na nossa conversa. Às vezes a gente abre uma aba, né? Depois fecha, depois volta para um assunto, aí depois a gente para e pergunta o que eu estava falando, né? Então, às vezes na nossa comunicação a gente abre alguns parênteses, e nas cartas às vezes isso acontece. Então, muitas vezes é considerado essa construção parentética, mas tem dois temas que foram tratados mais imediatamente no texto, que são, de uma certa forma, pincelados ali nos versículos 1 a 3 do capítulo 3, que são, né, a esperança dos filhos de Deus pelo aparecimento, né? Lembrando aqui a palavrinha lá, parousia, pela parousia de Cristo, e também a necessidade por justiça e pureza na vida dessas pessoas à luz dessa esperança. Então, à luz da esperança da vinda de Cristo, nós
temos a busca pela justiça e pela pureza. Então isso também vai ser trabalhado nos próximos capítulos, aliás, nos próximos versículos de 1 a 3, com essa espécie de estrutura parentética, mas ao mesmo tempo trazendo para a gente essa ideia aí do que já foi falado antes, tá? Então também é um parêntese, mas não é um parêntese tão solto assim, ele tem suas relações com os próximos textos, beleza? É isso, grande abraço pessoal, até a próxima aula, que nós vamos analisar o versículo 1 do capítulo 3. Valeu!